Olá, queridos, tudo bem? Estamos de volta com a nossa série de devocionais na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós veremos o versículo de número 9, né? Na nossa thumb meio aí provavelmente está versículo 9 ao 12, mas é somente o versículo de número 9. Tivemos aí um período sabático sem querer, onde, né, eu fui diagnosticado aí com um início de pneumonia, ou com pneumonia, na verdade, né? Porque dizem que não existe início, né? É pneumonia. E computador também com problema, etc e tal, e outras questões pessoais, infelizmente, nós tivemos esse tempo aí, esse recesso, né? Mas estamos de volta aqui, tá? E vamos ver hoje a partir do versículo de número 9, ou melhor, o versículo de número 9, não inteiro, e depois nós caminharemos é, naquilo mais que Paulo vai falar nessa carta aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Diz o seguinte, o versículo de número 9: Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vamos relembrar aqui que Paulo escreve essa carta para reafirmar aos colossenses a, a suficiência de Jesus Cristo para a salvação, tendo em vista que a igreja estava sendo atacada por falsos mestres que procuravam ensinar que Jesus, a salvação, a fé em Jesus, ou Jesus não era suficiente para a salvação. E Paulo, então, escreve essa carta tendo conhecimento da situação que a igreja passava através de Epáfras, que era o ministro da igreja. E após Paulo dizer já algumas palavras à igreja, dizendo que ele dava graças a Deus, eh, porque ele tinha ouvido da fé que os colossenses tinham, né, apesar dos falsos mestres estarem atacando a igreja, nem toda a igreja estava, de certa forma, atendendo aquilo que estava sendo dito pelos falsos mestres. Mas muitos daqueles irmãos estavam firmes na fé. E Paulo era grato a Deus por isso, porque esses irmãos tinham crido verdadeiramente, tinham esperança nos céus, tinha o amor pelos seus irmãos como evidência dessa transformação interna do Evangelho, a salvação por meio de Jesus Cristo. Essa salvação que era comum, que era certa na igreja de Colossos, em muitos irmãos, também era comum em outros lugares onde o Evangelho havia chegado e produzia fruto. Paulo, então, tendo conhecimento de todas essas coisas que estavam acontecendo na igreja de Colossos. Inicialmente, claro, ele não está falando aqui do problema em si da igreja, mas sim do conhecimento que ele tinha da igreja, como eu disse aqui, da fé dos irmãos, do amor, da esperança nos céus, desse amor no Espírito. Paulo, tendo conhecimento dessas verdades, ele diz à igreja que, primeiro, agradece a Deus por essas verdades, e em seguida, aqui, como nós estamos no versículo de número 9, ele diz: Por esta razão também nós, ele, Timóteo, seus companheiros, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. E depois ele vai dizer e pedir transbordo do pleno conhecimento de Deus e tal, etc. Mas eu quero focar nessa primeira parte do versículo, que ele diz que desde o dia que eles souberam disso, né, do que tudo que nós falamos antes, né, daquilo que Epáfras tinha falado já dele, para ele sobre a igreja, ele diz que eles não deixavam de orar por aqueles irmãos. E ele vai dizer qual era a oração, ou qual eram os pedidos que eles faziam em oração também por esses irmãos. Eu vou falar bem rapidamente aqui da importância da oração pela igreja. Ahn, a igreja de Cristo, ela é uma igreja que está triunfando através dos séculos. A igreja de Cristo, ela
o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo, contra as verdades do evangelho que trouxeram essa igreja à vida, que edificam essa igreja e fazem essa igreja prosseguir. Mas a igreja de Cristo, ela precisa de orações. Ela precisa que aqueles que são da igreja, do corpo de Cristo que está em todos os lugares, orem uns pelos outros. Orem pela permanência na fé. Orem para que esses irmãos sejam supridos em suas necessidades espirituais para estarem firmes diante dos ataques malignos, diante dos ataques do mundo, diante dos ataques contra a fé cristã e como isso é real. Às vezes nós olhamos para a história e para outros países, pensando no nosso contexto aqui do Brasil, e nós olhamos para a perseguição que existe de forma virulenta contra irmãos que estão em países ah, em outros lugares, etc e tal, e pensamos nas perseguições, como eu falei aqui na história, e nós não nos atentamos como a Igreja de Cristo é perseguida hoje também, para negar a sua fé através de aceitar ideologias que são contrárias à palavra de Deus, ideias políticas que são contrárias à ideia, à palavra de Deus, mensagens supostamente cristãs, religiosas, que são heresias e contra a palavra de Deus, e nós precisamos orar. Essa semana saiu um vídeo de um homem chamado Ed Renekiewicz, onde ele ensinava que não acredita num Deus que é fogo consumidor. Ele estava, por assim dizendo, que não acredita no Deus da Bíblia, não acredita no inferno, não acredita que Deus irá punir pessoas, e traça a imagem de Deus, desenha a imagem de Deus como se Deus fosse um ser mau se ele fizer isso. Esse homem é um herege, assim como tantos outros que deturpam a palavra de Deus e atacam a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é atacada diariamente, constantemente, por falsos ensinos, por ideologias e pela maldade que há no mundo. Nós precisamos orar pela igreja de Deus. Quando você tem orado pela igreja de Deus, quanto eu tenho orado, talvez nós não tenhamos feito isso como deveríamos, ou muito, ou pouco, mas nós não temos orado de forma alguma. Que nós possamos dedicar a oração em gratidão por aquilo que Deus tem feito na igreja, assim como Paulo fez no início dessa carta, mas também pedindo a Deus que ele fortaleça a sua igreja diante de todo o mal que tem se levantado contra ela. A verdade do evangelho, ela foi confiada a nós, e que nós, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, possamos batalhar pela mensagem do Evangelho, pregando a verdade, denunciando a mentira, para que Deus seja glorificado. Que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe o restante da nossa semana. Até o próximo devocional, se Deus quiser. Amém.